Olá, meu povo, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso querido telejornal. Claro que hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto e o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo, sejam muito bem-vindos novamente. Como de praxe, como de costume, eu começo o jornal de hoje lançando um convite para você para não perder o nosso Expresso e acompanhar ele de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente a gente está sendo transmitido lá na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, todos os nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 30.935 novos casos de Covid-19 e confirmaram mais 255 mortes por complicações associadas à doença, isso num período de 24 horas aqui no Brasil. Os dados estão na atualização diária, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. O boletim de ontem não trouxe o total de óbitos ocorridos em Mato Grosso do Sul, que não informou os dados ao Ministério. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas durante toda a pandemia de Covid-19 aqui no país soma 34.096.935 e o total de óbitos desde o início da pandemia chegou a 680.786. E ainda falando sobre Covid-19, o Brasil registrou um aumento no número de mortes. Quem tem mais detalhes é a nossa repórter Nayara Mello. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 30.220 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 365 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira, com exceção do dado relativo a óbitos em Mato Grosso do Sul, que não foi informado de acordo com a pasta. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia já soma mais de 34 milhões. O número de casos em acompanhamento da doença está em 531.128. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem resultaram em óbito. Com os números, o total de óbitos desde o início da pandemia alcançou mais de 680 mil. Há ainda 3.241 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação ainda demanda exames e procedimentos complementares. Até agora, 32.854.341 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a pouco mais de 96% dos infectados desde o início da pandemia. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número de registro diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentar os bancos de dados das secretarias municipais e estaduais de saúde. Às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados nos fins de semana. E a Fundação Oswaldo Cruz vai fornecer ao Sistema Único de Saúde um medicamento indicado para o tratamento de 8 doenças no SUS a partir de agosto desse ano. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz Biomanguinhos Fiocruz vai fornecer ao Sistema Único de Saúde o medicamento biológico adalimumab biosimilar a partir de agosto desse ano. O biofármaco é indicado para o tratamento de 8 doenças no SUS e o Instituto estima que 60 mil pacientes o utilizam em seus tratamentos. Segundo o Biomanguinhos, o adalimumab é o produto com o maior número de indicações e de pacientes vivendo com doenças reumatológicas e doença de Crohn simultaneamente. Ele é indicado para artrite reumatoide,
espondilite anquilosante, artrite psoriásica, psoríase, doença de Crohn, hidradenite superativa e uveíte, além de artrite idiopática juvenil. É hora do nosso momento do esporte aqui no Expresso. O São Paulo está na semifinal da Copa Sul-Americana, porque na noite de ontem, aqui na Arena Castelão, o estádio lotado, o tricolor perdeu para o Ceará por 2-1 no tempo normal, com esses gols aí do Mendonça e também do Yuri Castilho. Mas o São Paulo chegou a empatar a partida, estava se classificando nesse momento, mas o Guilherme Castilho, Yuri Castilho é o atacante, novamente colocou o vovô na frente com esse chute de fora da área, mas o tricolor passou nos pênaltis e agora vai enfrentar o Atlético Goianiense na semifinal. Como você está vendo aí, o Patrick fez o gol que deu a vitória e a classificação para o tricolor paulista. E, gente, agora a gente vai ouvir o que disse o treinador do Ceará, Marquinhos Santos. Claro que fomos eliminados, não saímos derrotados. Tu é surpreendido às 22 horas da noite com uma notícia triste em relação ao Richard, daquilo que você preparou, daquilo que tu treinou. Mas confiamos no grupo, confiamos no elenco, e mesmo com todas as ausências que tivemos, os atletas que entraram deram conta do recado e fizeram um grande jogo. Acho que foi um grande jogo. Um jogo, poderia ser o jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Um jogo digno de duas equipes grandes. Ressaltar a torcida do Ceará, que tem o meu respeito, o meu carinho, porque novamente o que fez aqui é diferencial de um Brasil. Nós enfrentamos o São Paulo lá com uma grande torcida, mas não foi ou não chegou perto do que fez o torcedor do Ceará hoje aqui. Claro que saímos tristes, mas como eu falei a eles ali, temos que sentir, temos que ter essa dor da derrota, mas Deus nos dá a oportunidade no dia seguinte. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, é claro que você pode fazer parte aqui do nosso jornalismo. A gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na sua telinha, é o DDD 85 98101 0984. Como eu disse, se não deu para anotar, ele está aparecendo aqui embaixo. Mas se você prefere mandar um e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, é o jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios, pode dizer se está gostando, por exemplo, do Momento Esporte aqui no nosso Expresso União. Enfim, toda a sua contribuição é muito mais do que bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa, mas fica aí que na volta a gente tem mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então não saia daí que já eu estou de volta. E estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre política. O presidente Jair Bolsonaro registrou seu pedido de candidatura à reeleição no TSE. O presidente Jair Bolsonaro pediu na última terça-feira, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro de sua candidatura à reeleição para presidente da República. O vice da chapa é o general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Em seu registro, Bolsonaro anexou uma proposta de governo com 48 páginas, nas quais são detalhadas ações tomadas durante seu mandato e quais pontos devem ser reforçados em uma eventual reeleição. Ele e o vice concorrem pela coligação pelo bem do Brasil, compostas por Partido Liberal, Republicanos e Progressistas. Com o registro de Jair Bolsonaro, agora são 9 os candidatos à presidência que já pediram registro no TSE. O prazo para o registro de novas candidaturas vai até 15 de agosto. O TSE tem até 12 de setembro para julgar todos os pedidos de candidatura à presidência, analisando se atendem todos os requisitos formais da legislação eleitoral e se não há nenhum impedimento à candidatura. Pelo calendário oficial, a campanha eleitoral, quando os candidatos podem efetivamente pedir votos e divulgar seus números, começará em 16 de agosto.
E o ministro do TSE deu 24 horas para o YouTube tirar do ar vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou o YouTube tirar do ar, no prazo de 24 horas, vídeos que mostram que no último dia 20 de julho de 2022, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva teria praticado propaganda eleitoral antecipada negativa por ofensa à honra do pré-candidato Jair Bolsonaro, o chamando de genocida. Tal imputação pode configurar, em tese, crime de calúnia, injúria ou difamação. Na última semana, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou com 7 representações no tribunal contra o PT e o ex-presidente por propaganda eleitoral antecipada. Em uma dessas ações, o ministro Raul Araújo afirmou que o discurso proferido revela opiniões críticas ao seu adversário, bem como exterioriza um pensamento pessoal sobre questões de natureza política e faz promessas e assume compromissos típicos de campanha eleitoral, referindo a governar o país e derrotar Bolsonaro. Segundo o ministro, é possível detectar aparente ofensa à honra e à imagem de pré-candidato ao cargo de presidente da República. E a governadora Isolda Sela decretou ponto facultativo para as instituições ligadas ao governo do estado no próximo dia 15 de agosto, aqui em Fortaleza. Na data, é comemorado o dia da padroeira da capital, a Nossa Senhora da Assunção. Lembrando que os serviços essenciais terão atendimento normal na próxima segunda-feira. E olha, gente, segundo a Abrazel, o mês de julho foi o melhor do ano em questão de rendimento aí nos bares e restaurantes. Mas, mesmo com essa melhora no cenário, o setor ainda está tentando driblar a crise econômica. Bares e restaurantes registraram o melhor desempenho do ano em julho. No entanto, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o número de estabelecimentos com prejuízos ainda preocupa. Segundo uma pesquisa da Abrazel, que entrevistou donos de 1.484 estabelecimentos de todo o Brasil, o número de bares e restaurantes que tiveram lucro aumentou de 35% para 37% em julho de 2022. Já os que fecharam o mês com prejuízo caíram de 29% para 26%. A Abrazel, em recente pesquisa, mostrou que o setor tem melhorado, ele tem evoluído. Nós estamos com 40% dos estabelecimentos. No Brasil, no Ceará também está esse número, concordo desse número, com realização de lucro, mas a gente ainda tem aí uns 30% empatando, 0 a 0 aí de lucro, e 20 e tantos por cento trabalhando no vermelho. Isso é bastante complicado, a gente tem que dar uma atenção especial aí para as causas, principalmente a inflação, que tem sido muito complicada. 70% desses estabelecimentos não estão conseguindo repassar esses custos, ou seja, estão absorvendo na sua margem de lucro. Caio Napoleão, que é empresário do ramo, fala de suas expectativas para os próximos meses. Eu acredito que a partir de agora vai melhorar bastante, porque eu acredito muito que vai baixar mais ainda os casos de Covid e logo depois vem a Copa do Mundo, depois vem as férias. Então eu acredito que o setor de bares e restaurantes, a tendência é melhorar cada vez mais. E acredito também que a inflação talvez comece a cair agora também. E isso traz uma consequência muito boa para a gente. A associação estima que o setor pode contratar até 100 mil novos trabalhadores até o final do ano. Caio Napoleão tem a intenção de fazer novas contratações nos próximos meses e esclarece o motivo. Para não ter falhas, para procurar sempre estar com atendimento muito bom, entendeu? E sem falta de produtos. Aqui a gente procura estar sempre preparado para isso, assim, para a galera chegar e ser bem recebido pelos garçons e não estar faltando mercadorias. Então a gente está sempre tentando estar com um passo à frente nesse quesito aí. Segundo o empresário, no período de isolamento social não foi necessário fazer demissões para conter custos. Ainda bem que a gente teve um aumento muito grande das entregas em domicílio, então a gente não precisou fazer demissões por causa da pandemia. A gente ficou com o sistema passe e pegue e também montou um drive-thru no estacionamento e com as entregas em domicílio.
É isso, que o setor, assim como toda a nossa economia, continue se recuperando. E a queda na inflação nos Estados Unidos provocou uma onda de alívio no mercado financeiro global. O dólar fechou abaixo de 5,10 pela primeira vez em 8 semanas. O dólar comercial encerrou essa quarta, vendido a 5,085, com recuo de 0,87%. A moeda chegou a cair para 5,03 pouco antes das 10 da manhã, mas essa queda perdeu força à medida que investidores aproveitaram a cotação baixa para comprar em dólares. A divisa está no menor valor desde 15 de junho, quando estava em R$ 5,02, e com o desempenho de ontem, o dólar acumula agora uma queda de 1,72% em agosto e no ano o recuo já chega a 8,8%. E a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 3. É a primeira parcela com valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme uma emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. O beneficiário pode consultar informações em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido especialmente para o programa social, e o Caixa Tem, que já era usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo com NIS de final 3. Com valor de R$ 110 nesse mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter Tiago Oliveira. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, sancionou com vetos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2023. A sanção presidencial foi publicada nesta quarta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. De acordo com o projeto, o valor do salário mínimo passará para R$ 1.194 em 2023. O valor ficou abaixo de R$ 1.294, previsto pelo governo federal em abril. A LDO foi aprovada pelo Congresso Nacional em 12 de julho. Na Câmara dos Deputados, foram 324 votos favoráveis e 10 contrários. Já no Senado, foram 46 votos a favor e 23 contra. E agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal apreenderam na tarde de ontem cerca de 180 quilos de cocaína, um fuzil de assalto norte-americano calibre 5,56 e aproximadamente 5.700 munições de um fuzil russo AK-47 do calibre 7,62. A abordagem, realizada pelos policiais federais, ocorreu no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Na ação, os federais abordaram o caminhão logo após a saída de um depósito e localizaram a carga escondida no interior de 12 caixas, cujo material supostamente seria argamassa impermeabilizante. O motorista e o ajudante serão ouvidos na Superintendência da Polícia Federal lá no Rio, para onde foi levada também a carga apreendida. As investigações para a identificação dos responsáveis pela remessa da carga ficarão a cargo da DRE da Polícia Federal. E quase metade dos brasileiros com 16 anos ou mais precisaram fazer atividades extras nos últimos 12 meses para conseguir complementar a sua renda. A necessidade pela realização de bicos foi relatada por 45% dos entrevistados numa pesquisa amostral conduzida pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que é uma empresa fundada por executivos que respondiam pelo extinto Ibope Inteligência, que era o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. A pesquisa foi planejada com o objetivo de revelar dados da percepção da população sobre questões sociais, raciais, de gênero e de orientação sexual. Entre 1º e 5 de abril, foram entrevistadas 2.000 pessoas em 128 municípios espalhados por todas as regiões aqui do território nacional. E, gente, segundo dados do IBGE, as vendas no varejo caíram 1,4% no mês de junho. Segundo o Instituto, esse é o segundo mês seguido com queda. O comércio varejista no país registrou queda de 1,4% no volume de vendas na passagem de maio para junho. Os dados constam na pesquisa mensal do comércio.
Esta é a segunda redução seguida no setor, que com isso acumula uma retração de 0,8% em 2 meses, na comparação com o bimestre anterior. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado de junho é o pior desde dezembro de 2021, quando as vendas registraram queda de 2,9% na comparação mensal. No primeiro semestre de 2022, o varejo acumulou alta de 1,4% nas vendas, após queda de 3,0% no segundo semestre do ano passado, com aumento em 6 atividades. As maiores variações foram em livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. As quedas nas vendas no período foram registradas nos setores de móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. É isso, gente. O Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta e amanhã, claro, no mesmo horário de sempre, estou te esperando. Tchau, tchau.